Makoto, Fabrício, Melissa e Brenda. Hã? A história da escrita tem início há milhares de anos, quando o homem sente a necessidade de registrar não só acontecimentos, mas particularmente operações primitivas do comércio. Dada sua importância, a escrita marca o encerramento da pré-história e o início da história. Pictogramas foi a primeira escrita daquela época. Foi quando eles marcavam os acontecimentos nas paredes das cavernas. Eles simbolizavam com pessoas, animais, objetos. Só que não havia uma organização. E cada pessoa, ela sinalizava o que pretendia expressar. Ela sentia e ela desenhava na parede da caverna. De uma forma diferente e aleatória. Especialmente por esse motivo, essa tentativa de se comunicar dos primórdios não era muitas vezes compreensível por todos, de modo que com o passar do tempo esses sinais deixavam de atender às necessidades de comunicação. Então a gente não conseguia mais se comunicar com o que eles estavam desenhando, a gente não conseguia mais entender aqueles desenhos. A segunda escrita foi escrita cuneiforme. Ela veio em seguida da pictograma para entender os desenhos em que não se entendia na pictograma. A escrita cuneiforme é uma forma de escrita pictográfica. Ela caracterizava o tipo de escrita feita com objetos em formato de cunha. Por isso vem o nome cuneiforme. Ela era representada por cerca de 2.000 símbolos, e esses símbolos eram sempre escritos da direita para a esquerda. Eles seguiam um padrão já para conseguir ser identificados. A hierática, ela era utilizada especialmente em textos literários, administrativos e jurídicos. A demótica era semelhante à hierática, mas porém mais simples. Ela era utilizada também em documentos jurídicos. Outra escrita é a escrita hieroglífica. Ela surgiu da cuneiforme e alguns sinais assumiram uma representação fonográfica, às vezes de uma letra ou até mesmo de uma palavra inteira. Trata-se de uma escrita complexa e era utilizada em representações religiosas. Além dessa escrita, os egípcios desenvolveram outras formas de escrita, como a hierática e a demótica. Na história da escrita surgiu o alfabeto, que foi uma representação fonética desenvolvida pelos fenícios, onde teve a análise de 22 sinais. Foram acrescentadas vogais pelos gregos e, ao mesmo tempo, foram abandonadas letras cujos sons não existiam na cultura, passando assim a ser representada por 24 sinais. Dessa evolução surge o nosso alfabeto. Então, gente, finalmente eu aqui vou falar um pouco sobre semiótica, tá? A semiótica ela vai estudar os modos como o ser humano se comunica, seja por voz, por gesto, por sons, por qualquer coisa que faça o ser humano se comunicar. A semiótica tá aí, tá estudando, entendeu? Isso aí é a semiótica. A semiótica ela é caracterizada principalmente pelo signo. O que é o signo? O signo é uma coisa que representa outra coisa, por exemplo, uma fotografia de qualquer pessoa. A fotografia está representando a pessoa, porém não é a pessoa, é a fotografia. Deu pra entender, né? É alguma coisa que representa outra coisa. O signo, ele apresenta três ideias aí, que seriam o representamen, o objeto e o interpretante. O representamen é o que o signo está representando ali. Por exemplo, a fotografia de um sapato está representando da representação do sapato para você. O objeto é o que está sendo apresentado no signo, né? Por exemplo, na fotografia de um sapato, é o sapato está sendo representado. E o interpretante é o que vem na mente de quem está vendo a fotografia. Por exemplo, você pode ver a foto de um sapato preto, mas na sua mente vinha outro tipo de sapato, um sapato azul, um sapato que você viu ontem, não sei. Esse é o interpretante, né? O que está na cabeça de quem está interpretando o signo, certo?
E o signo por si só vai ser caracterizado por 3 tipos de relações, as principais relações, que é o signo com o objeto, certo? Que é a de ícone, a de símbolo e a de índice. Primeira relação de signo com objeto é a de índice, que fala que, por exemplo, você sai na rua e vê o chão molhado. Você pensa, acabou de chover. São indícios, por isso o índice. As folhas das árvores caindo é o indício de que está chegando o outono. Coisa assim, entendeu? É uma coisa que você vê e aquilo te faz lembrar de uma coisa que já aconteceu ou que vai acontecer. A de ícone é o seguinte, por exemplo, o mouse de computador. O mouse, a tradução do inglês para o português é rato, certo? Porém, aquilo não é um rato, de fato, mas faz lembrar talvez a sua característica, talvez o seu tamanhozinho, uma coisa assim, por isso que o nome é mouse. E te faz lembrar um rato, mas não é um rato. Esse é o ícone, entendeu? E por último, a de símbolo. O exemplo mais claro de símbolo que a gente tem é a palavra. Ela representa alguma coisa. E quando você lê, escuta, ou qualquer coisa com alguma palavra, você lembra daquilo que a palavra quer dizer. Só que ela só falou, sabe? Tipo, é uma palavra. Ela não mostrou pra você o que é, mas você lembrou de todo jeito. Outro exemplo também pode ser placas de estrada, sabe? Por exemplo, a placa de curva, que é uma seta. Não tá mostrando a curva pra você, mas tá mostrando aqui a setinha. Você fala, tá vindo uma curva aí. Mas não tem a foto da curva nem nada. Isso aí é o básico da semiótica. É nóis, segundo A. Professor Wilson. A linguística é a capacidade que a língua tem de se transformar e mudar dentro dela mesma. Tipo, várias formas de falar a mesma palavra. Temos também as variedades linguísticas, que algumas delas são a variação de social ou cultural, a variação histórica e a variação regional. A variação social ou cultural é tipo, cada grupo tem o seu modo de falar, como por exemplo os surfistas. Eles têm o seu próprio dialeto, eles conversam de um jeito que talvez só eles entendam. E a cultural. E a social é como você fala com determinado grupo de pessoas. Tipo, você não vai falar de um jeito com o seu chefe e de um jeito com a sua mãe. As variações regionais, como o próprio nome já diz, vêm de região. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós falamos mandioca. E lá em Pernambuco, falamos macaxeira. Isso são variações linguísticas, que são diferentes modos de falar, mas a mesma coisa. Variação histórica, que o nosso modo de falar vem mudando muito. Todas as épocas vão mudando. Como Camões, na época de Camões, ele falava muito diferente do que falamos hoje. Mas são as mesmas coisas, só que o modo de falar é diferente. A cada época que vai passando, nós vamos reformulando o nosso vocabulário. Fala galera! Eu vou falar um pouquinho sobre fonética, mas é só um pouquinho mesmo. Você acredita? A fonética, ela estuda o som da fala e com uma entidade físico-articulatória. O que seria uma físico-articulatória? O aparelho fonador. O que seria o aparelho fonador? A boca, isso mesmo! Ela tem o principal papel de descrever os sons da linguagem e analisar suas particularidades físicas e de percepções. Que seria o que você fala e o que a outra pessoa escuta, certo? De percepção. Ela fundamenta-se em estudar os sons da voz humana, mas sua unidade mínima de estudo é os sons da fala. De novo, eu vou dar uma palhinha do que é fonologia, porque muita gente confunde fonologia com fonética e elas estudam praticamente a mesma coisa, só que de vertentes diferentes, sabe? Um estuda som, outro percepção, etc. A fonologia, ela é um ramo da linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma. Ao estudar a maneira que os sons se organizam dentro de uma língua, a fonologia classifica em unidades capazes de distinguirem significados, de terem significados diferentes, os chamados fonemas. Então, gente,
Eu falei de fonética e falei de fonologia, mas são disciplinas que parece que são a mesma coisa, né? Parece que tem o mesmo significado e fala da mesma coisa. Mas querendo ou não, elas são disciplinas interdependentes, né? Porque assim, uma depende da outra. Por que uma depende da outra? Uma vez que você vai estudar, assim, fazer um estudo da natureza fonológica, é imprescindível, você precisa de um contexto mais fonético, de acústico ou articulatório, né? Para você justamente determinar essas unidades distintivas, né, de cada língua. E dessa forma, parecendo ou não, a fonética e a fonologia, elas não são iguais. Porque a fonética, ela trata da substância das expressões, assim, enquanto a fonologia, ela trata de uma forma de expressão, né? Ela constitui das duas ciências dentro de um mesmo plano de expressão, entendeu? Ficou clarinho? E é isso aí, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like da hora. E é isso, acabamos por aqui, ó. Tamo junto, segundo A.